Começa agora o programa A Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Ouviram a mensagem da cruz, quero ser a voz. Igreja Salvação de Todas as Nações. Igreja Salvação de Todas as Nações. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muita paz a todos os ouvintes da Rádio Sirte. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os membros da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Bom dia a todos vocês que estão em nossa sintonia agora nesta rádio. Glória ao Senhor Jesus, Rádio Sirte. Aqui vos saúda o vosso amigo o pastor Edmo Carlos Tomás. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Está a iniciar o nosso programa agora nesta emissora da Rádio Sirte, que tem por nome A Voz que Clama no Deserto. Programa este da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Glória ao Senhor Jesus. Nossa essa igreja que é liderada pelo apóstolo Marcelino Mário Bento, de Angola para o mundo. O tempo está cumprido. O reino de Deus se manifestou na terra entre nós. Glória ao Senhor Jesus. Presta bem atenção aos favos de mel. A mensagem da cruz com o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Edmo Carlos Tomás. Bom dia. Glória ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Jeremias, no capítulo 10, no seu versículo 6, que o nosso Deus é grande. E é desta forma grandiosa que se junta a nós para o momento da ministração da palavra viva com o líder da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, que então é chamado e conhecido como apóstolo Marcelino Mário Bento. Vamos agora para o momento a seguir, que é o momento da ministração da palavra viva. Acompanhe. Glória ao Deus. Eu vim falar hoje a respeito do desespero do reino das trevas. Você sabia que o reino das trevas está em desespero? Nunca o reino de Deus ficou em desespero depois do desespero que tiveram com a aparição do homem da cruz, como desta vez. Nunca. E alguém vai dizer: olha o homem, o que ele quer dizer? Olha o herege. Eu vejo quando Jesus se manifestou, os demônios confessavam isso. Um demônio disse assim: eu sei quem é você. Por que você veio nos atormentar antes do tempo? O tempo ainda não chegou. Como é que tu veio nos atormentar antes do tempo? E os demônios bem sabiam que o tempo ainda não tinha chegado. Eles não estavam a mentir. Eles estavam a falar certo. Verdade não, porque não existe verdade neles. Estavam a falar o que é certo. Que o tempo de serem atormentados ainda não tinha chegado. Por isso um demônio, até um demônio pequeno, né? Porque os espíritos que possuem os humanos são espíritos imundos. Gritou: vieste nos atormentar antes do tempo? Fez até uma pergunta. Vejo outros demônios aos seus milhares e o chefe deles a falar na boca dos milhares, a dizer: não me atormentes. Se quiseres me expulsar, não me manda para o inferno, mas porém permita que a gente entre naqueles porcos aí. Eu tormento não somente os espíritos imundos, até o próprio Satanás estava atormentado. E o tormento do mundo espiritual se manifestara no mundo físico. Eu vejo aqueles que achavam ser homens de Deus, mas eram sinagoga de Satanás, foram até Jesus, indagaram e disseram: se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. E por que você vai continuar a deixar a nossa alma suspensa? Estavam atormentados, estavam ou não estavam? Estavam. Até quando você vai deixar a nossa alma suspensa?
Um homem que está com a alma suspensa é um homem sem paz. Um homem em desespero. Fala-nos se você é o Cristo. Outro dia falei na live, nem com isso, sabendo que eles estavam perturbados com a aparição de Jesus, foram lá e reconheceram Jesus. Mas continuaram a fazer projetos malignos. Começaram a se reunir e disseram, não, vamos fazer a cabeça do povo. Vamos falar isso. Vamos levantar calúnia contra ele. Não, como ele. Primeiro negaram que não existia milagre. Depois disseram, não, os milagres existem, mas é no poder do quê? De Satanás. E eu disse que voltou o desespero para eles. Maior do que o primeiro. O primeiro, por que esse é maior? Porque eles sabiam que ainda tinham muito tempo na terra. Por isso aquele demônio falou, vieste nos atormentar antes do tempo. Eles sabiam que o tempo ainda não tinha chegado. Agora eles sabem que o tempo chegou. Por isso esse slogan na igreja da salvação de todas as nações: o tempo está cumprido. Até no inferno tem um relógio, se você não sabia, bem grande lá no inferno, onde Satanás sempre está a olhar lá. A momento fica distraído, algo lhe diz, olha para o relógio. Olha assim e diz, e pá, está quase. Eu vos falei, volto a vos falar, o ponteiro do relógio do tempo, no sentido espiritual, está a marcar já a hora 12. Quase, falta só segundos. Amém? Daqui a pouco vai dar a hora 12. E agora? O desespero é muito grande. Eu vos falei que um dia a figueira foi o relógio de Deus na terra. Já vos falei isso? Quando vocês verem a figueira já começou a brotar, então é porque o verão está próximo. E até os entendidos na Bíblia, não precisa ser um entendido no sentido espiritual, até na carne, os investigadores da Bíblia descobriram que este figueira representava a nação israelense. Diga amém. A nação que poderia deixar de existir. E Jesus disse que um dia viria a brotar. Mas ele não disse quando vocês verem que a árvore deu frutos. Não, ele disse quando ela brotar. Uma coisa é o brotar da árvore e outra coisa é o dar frutos da árvore. Diga amém. A árvore quando brota significa germinou, cresceu, já está constituída. Mas precisa depois dar flores e depois dar frutos. Israel ainda não deu frutos. E Jesus terminou até o brotar de Israel. Israel tinha sido cortado, não pela raiz, pelo caule. Deixou de existir e foram levados para o ocidente. Desta vez não foram para o oriente, Babilônia, nem para o Egito, mas foram para o ocidente. E estiveram espalhados lá. E muitos ainda estão lá, espalhados. Mas um dia eles voltaram para a Terra Santa. E todos os investigadores da Bíblia, quando a nação... Só que as pessoas também falham muito, erraram, por falta de entendimento. Sabe, os crentes daquele tempo, parece que foi em 1948, ok? Que foi celebrada a independência de Israel. Quando eles saíram, foi isso, né? Quando saíram do ocidente para a terra da promessa. Os americanos pensaram que já tinha chegado o fim. Porque na altura a América estava no comando no tocante às coisas e do Evangelho. Só que foram substituídos. E por uma nação de vitupérios. Uma nação de medida e vexames. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores vão apresentar sacrifício a Deus. Agora veja. Naquele tempo, em 1948, muitos americanos entendidos na matéria pensaram que o fim tinha chegado. Disseram, a figueira brotou. Muitos pregaram, acabou. Não aconteceu. No meio da guerra mundial, termina a guerra e a nação volta a se constituir. Muitos pregaram, acabou. Viram? A figueira brotou. O verão vai chegar. Agora Deus veio, volto a falar o que eu já vos falei, e diz assim, eu tenho um relógio na terra. E eu gritei, eu sei,
é a figueira. Não. Quando uma profecia se cumpre, acabou. Saibam disso. Se uma profecia ter o seu cumprimento, terminou. A figueira já brotou. Jesus não falou quando der frutos, quando ele brotar, já brotou. A nação voltou a ser nação. Estão aí os filhos de Israel. Mas ele agora tem um outro relógio. E ele disse: meu relógio é a igreja da salvação de todas as nações. Alguém vai dizer: que isso? Esse miúdo é muito aventureiro, uma coisa grande. Eu falei essas coisas grandes com 5 pessoas a me ouvirem. Hoje são milhares que estão a me ouvirem, todo mundo. A esta hora, os olhos estão fixados nos ecrãs em suas casas. Uns estão a trabalhar com os fones ligados. Eu disse que quando eu falei isso, só tinha 5 pessoas a me ouvirem. E eu vim surpreender a igreja da estalagem. E eu falei: eu tive uma visão hoje. Só que faltou alguma coisa. Tinha que resistir até o dia, o mês, o ano que fui recebendo essas visões. Antes resistava, mas depois vi, era muitas visões, muita revelação. Me cansei, já não resistei mais. E eu surpreendi a igreja. Eu falei: Deus me apareceu. Jesus me disse que eu tenho um relógio na terra. E o meu relógio é a igreja da salvação de todas as nações. E ele disse assim: quando vocês verem essa igreja se espalhar em todas as nações, quem lê, atenta. Aplauda o Senhor Jesus. Estou a falar coisas grandes como essas. O que você esperava? Tem que ter muita coragem para falar isso. Você não consegue nem sair da estalagem. Está a falar em todas as nações. Agora é um facto. Esse é o relógio de Deus. E o diabo sabe. O diabo sabia que isto iria acontecer. Então estão mais atormentados do que nunca. Porque eles sabem que desta vez não vão ser somente vencidos, mas também encarcerados. Eles sabem que serão lançados no inferno, no abismo. Eles sabem que vão ser presos. O que eles temeram vai acontecer agora. E esse desespero é notável nos nossos dias. O desespero do mundo espiritual se manifesta no físico. Os homens da sinagoga de Satanás, do reino das trevas, estão a fazer escapar o seu desespero. Estão a tentar dissimular, estão a tentar esconder isso, mas você pode notar, o desespero é muito grande. Assim como está escrito no livro de Mateus capítulo 12, versículo 22. Abra a tua Bíblia e lê comigo. E vamos ver, aleluia, o desespero deles, como foi ontem, como é hoje. Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Se eu expulso o demônio por Belzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos são vossos juízes. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, ou então pelo dedo de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra Jesus, o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar uma palavra contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro século. Olha o desespero dos fariseus. O povo disse: como ele tem esse tanto poder? O povo reconheceu o poder em Jesus Cristo.
Como alcançou isso? De onde veio esse poder? Porventura ele não é filho da Maria? Não estão conosco os seus irmãos e as suas irmãs? Este não é filho do carpinteiro? O falecido carpinteiro? Na altura eu creio que já nem vivia o José. Como ele está a operar esses sinais? E os fariseus, ouvindo isso, ficaram perturbados. E pá! O povo está a reconhecer esse poder no homem. Estamos perdidos. E pá! Isso é grave. Isso é perigoso. Vamos fazer a cabeça do povo para o povo deixar de acreditar nele. Eu creio que alguém deu o conselho. Não, nós temos que falar ao povo que ele está a operar no poder de quem? De Satanás. Quem é que opera no poder de Satanás? Ou quem são os que operam no poder de Satanás? São os bruxos. Como operava o TB Josué. E eu falo abertamente. Já ninguém mais me responde. Antes, quando eu falava do TB Josué, as redes sociais ficavam manchadas. Tudo vermelho. Guerra. Então eles estavam a dizer que Jesus era um bruxo, era um mágico, era um macumbeiro, e tinha um grande pacto, estava numa grande dimensão. Por isso o povo Satanás lhe usava e expulsava demônios. Jesus disse: ué, como então pode Satanás vai expulsar Satanás? Como então que o príncipe dos demônios vai expulsar os seus demônios? E como assim ele faria isso? E o reino deles poderia ficar de pé? Vocês não sabem que um reino dividido não pode subsistir? Vocês não sabem que uma casa dividida vai cair? Então como é que o próprio pai dos demônios vai maltratar, vai expulsar os demônios dele que andam lhe ajudar para manter o reino? Seria um estúpido. Como um general vai matar os seus tropas na frente de combate para ficar sozinho? Só pode ser um louco. Desespero dos fariseus. Mas por que os fariseus entraram em desespero? Porque eles não tinham poder. E se tivessem poder, o poder deles seria dissolvido diante do poder de Cristo. Porque quando aparece um mágico na terra e aparece um profeta de Deus, não é profeta da minha tigela, um grande profeta, o profeta do diabo, que o mágico vai desaparecer. Sempre foi assim. Mas esses fariseus nem poder de mentira tinham. Só tinham palavras. E hoje a história se repete. Moisés, aliás, o faraó estava em vantagem em relação aos fariseus. Sabe por que o faraó estava em vantagem? O faraó tinha mágicos que operavam milagres. Quando Moisés apresentou, aleluia, o poder de Deus, também os feiticeiros de faraó fizeram o mesmo. Transformaram as suas varas em cobras. Transformaram a água em sangue. E faraó se vangloriou nisso. Mas os fariseus, nem pelo menos para tentar competir com Jesus, tinham um poder de mentira. Só estavam cheios de lei, letra, muita palavra. E quando viram que o povo viu o poder em Jesus Cristo, reconheceu esse poder, questionando como ele tem esse poder, então o desespero caiu sobre eles. Perdidos estamos. Precisamos manipular o povo. Precisamos lançar injúrias contra esse homem. Precisamos mentir. E assim arranjar uma boa mentira, mas que não prevaleceu diante do homem da cruz. Não se iludem. Não se enganem. Esse homem tem poder sim. Se o povo acreditasse neles, o povo que seguia Jesus poderia voltar para trás. Não. Sabe o que aconteceu? Os que seguiam Jesus permaneceram e outros vieram. E o movimento crescia a cada dia. E uma multidão crescia. Por isso terminou com a morte de Jesus. Ele expulsa os demônios pelo poder de Satanás. Isso é desespero. Eu disse que Faraó estava em vantagem e ele chamou os seus homens. Vocês podem fazer isso? Podemos. Satanás, os seus agentes, quer os demônios, quer os falsos profetas, governantes da terra, mágicos, todo o sistema diabólico está em agonia. O Senhor veio tomar o seu trono. O que significa isso? Veio tomar o seu reino. Por isso começou já a limpar a sua era, a sua igreja, para estabelecer o seu reino na terra. Primeiro no espírito
e depois no físico. Nenhum reino será estabelecido sem uma violência. Desde os dias de João Batista até hoje se faz guerra, violência no reino dos céus. Todos que se esforçarem e entrarem na batalha vão se apoderar do reino. E nós já nos esforçamos e já há essa violência, já há esse conflito. O mundo espiritual está agitado. Os principados e as potestades estão agonizados, estão em agonia, estão a cair. Por isso a violência na terra. Sim, até os poderes do mar estão agitados. Uma notícia eu trouxe aqui: até os que estão no vale da sombra da morte estão, aleluia, expectantes. Sim, já começou a expectativa, porque a minha voz está a se ouvir lá no fundo do mar, naquelas cidades misteriosas, naquele povo que está preso no vale da sombra da morte. Estão a dizer o que é que está acontecendo na terra. Essa voz que está ecoando no vale está saindo de onde? Aonde está a sair? Alguém está a dizer, alguém está lá na terra, a terra está apavorada. Sim, e agora há esperança no tocante a Israel. Ainda há esperança. Viu? Nunca houve esperança no vale como há esperança hoje. Deixa eu vos contar a história. O povo que está no vale agora é semelhante ao povo que estava no paraíso, no seio de Abraão. Os antigos que foram salvos estavam no inferno, mas nós não eram atormentados. E esse lugar se chamava seio de Abraão. Lá estava o Adão, a sua boa Eva. Lá estavam todos aqueles que praticaram a justiça, Noé, todos. O pai Abraão, outro dia eu falei, Abraão foi forte, encontrou lá tantos, mas o lugar tomou o nome dele. Assim eles falaram, vocês são covardes, eu sou maior que vocês todos. Deus falou, a partir de hoje, antes não tinha nome, esse lugar chama-se seio de Abraão, bem forte para a rei da glória. Mas ele encontrou lá homens. Eles também estavam na expectativa. Esse povo estava expectante, porque eles esperavam a vitória do homem da cruz, para que eles pudessem sair lá de baixo e entrarem no céu, aleluia, pelas portas da cidade. E eles esperavam. Eu creio que quando Jesus gritava na terra, sua voz se ouvia, aleluia, não era no vale, mas era no paraíso, no seio de Abraão. Eles ouviam o homem a pregar na terra, e todos vinham congregar ao último santo que morria. Quem é esse que está pregando na terra? Jesus de Nazaré, o filho de Davi. Já! Todos faziam festa. Está quase, daqui a pouco vai vir. Daqui a pouco vai vir nos tirar daqui. Daqui a pouco, aquilo era expectativas que você não imagina. E assim aconteceu. Quando menos esperavam, eles viram, o lugar ficou cheio da luz. Todos começaram a se abraçar. Veio. E ele lhes mostrou as mãos. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu fui ferido na cruz. Eu entreguei a minha vida. Eu tenho poder para dá-la e tenho poder para tomá-la. E abriu as portas e tomou a chave da morte do inferno. Recuperou, venceu a morte, venceu tudo. E mandou o povo sair. Sair. Agora uma outra expectativa, não mais no paraíso, não mais no seio de Abraão, nem tampouco no inferno, mas sim no vale da sombra da morte. Já se aperceberam que o reino já se manifestou na terra, já se aperceberam que há uma promessa que diz respeito também a eles. E o povo que estava em trevas viu luz, e os que habitavam no vale da sombra da morte também resplandeceu a luz. Estão à espera dessa luz. E já as flechas da luz, a espada do Espírito está chegando lá, está batendo nas portas lá do vale. Grandes explosões estão a acontecer lá. Deixa eu vou deixar uma palavra. Vocês vão ver daqui a pouco, podem começar já a escapar alguns. Antes mesmo da própria, assim como vocês são as primícias dessa colheita, eles também, uns começarão a escapar. Se vai lá, uma fagulha bate nas cadeias, as cadeias caem. Eles pulam, pum, vem aqui, tu vai sair do vale. Oh Deus, faça isso para que a terra acredite que o que eu prego é verdade. Controle, faça isso. Glória ao Rei Jesus, aleluia.
O tempo está cumprido e o reino de Deus se manifestou. Bendito seja o Rei. Aleluia. Agora, nesse momento, eles estão a ouvir o que eu estou a falar. Estão agitados, mas eles estão a sofrer também. Muito. Os demônios, sabendo que o tempo da libertação já vai chegar, então estão a dizer, vamos se vingar deles. Daqui a pouco muitos vão sair. Então eles dão muita surra. Mas quem são esses que eu estou a falar? Pessoas que não morreram. Agora, olha o desespero do reino das trevas. Verdadeiro desespero. A prisão deles, a destruição deles, o fim do reino deles está a trazer esse desespero. Mas como foi nos dias do homem da cruz, hoje se repete a história. O mesmo desespero caiu sobre a terra, sobre o inferno, sobre Satanás. Mas custe o que custar, o reino de Deus vai vencer. Por isso Jesus disse àqueles pecadores: se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo, ou então pelo poder de Deus, então é chegado a vós o reino dos céus. Vocês estão a dizer que eu estou a expulsar demônios pelo poder de Satanás? Agora, se é Espírito Santo que está a me usar, se é pelo poder de Deus, mas saibam que o reino de Deus chegou até vós. Mas uma coisa também, dizia Jesus, eu vos digo: quem pronunciar palavra de ofensa, blasfêmia contra o Filho do Homem, que era ele próprio Jesus, dizia, vai ser perdoado se ele se arrepender. Mas aquele que ofender o Espírito Santo não terá perdão, nem agora, nem no próximo século. Olha, Jesus, Espírito Santo. Ele disse, você pode me ofender e ainda ser perdoado. Mas ai daquele que ofender o Espírito Santo. Vocês estão a chamar o Espírito Santo de Satanás? Poder do diabo? Estão a chamar o poder de Deus do poder do diabo? Jesus disse, vocês estão a blasfemar contra o Espírito Santo. Não se esqueçam, vocês não tereis perdão, nem agora, nem no século futuro. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é a morte eterna. Jesus lhes falou assim, em outras palavras, vocês estão perdidos, vocês estão a ofender o Espírito Santo. O Espírito Santo é terrível, o Espírito Santo não brinca, o Espírito Santo já vos matou, vai vos lançar no inferno. Podem me ofender a mim, podem falar que eu sou falso Cristo, que eu não sou Cristo, que eu sou mentiroso, mas estão a dizer que o Espírito Santo é mentiroso, estão a dizer que isso é diabo, que é Satanás. Então, vocês assinaram a cédula da vossa morte. E eu repito hoje a essa geração que está a chamar esta obra como obra de Satanás. Mas nós bem sabemos que o desespero deles, nós bem sabemos que o desespero é muito grande. O poder de Deus é muito grande entre nós, e o desespero entre eles é muito grande. Por que que eles estão em desespero? Porque eles estão cheios de palavras, eles estão cheios de mentiras, e se mostrarem poder é tudo falsidade. E veio a verdade na terra, o reino se manifestou, e os homens estão a ser libertos, e o poder de Deus é manifesto, e a verdade está a ser pregada, e a liberdade está a ser proclamada na terra. Então eles estão em agonia, porque eles sabem que o povo vai se aperceber disso, e por isso estão a atacar, dizendo que isso é o diabo, isso é mentira. Vê se ainda vou mostrar como eles começaram. Ficaram em silêncio durante muito tempo. Chegou a hora, vamos agora se manifestar. E disseram que eu era um herege, falso profeta, que eu era um macumbeiro. Mandaram nas redes sociais que o feitiço estava no cabelo. Um deles disse, esse cabelo será cortado, seu mágico. Disseram que eu era um herege, porque eu falei 2056. E eu volto a falar a eles como falei. Preste bem atenção. Então não vamos esperar o 2056, por quê? Fiquem calados. Disseram, nem mesmo Jesus sabia, como esse homem sabe. Heresia, heresia, heresia. Jesus falou que o Espírito Santo vai vir vos revelar outras coisas. Eu tenho muita coisa para vos falar, mas vocês não podem, quê? Contar.
Mas quando o Espírito vier, Ele vai vos revelar estas coisas. Estamos no tempo do fim. O que você esperava? Quando Jesus chegou ao fim do seu ministério, Ele disse assim: agora já não vos chamarei mais de servos, mas eu vos tenho chamado de quem? Por quê? Porque eu estava convosco, agora já não estarei convosco. Vos tenho chamado de amigos, por quê? Porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Era o fim do ministério de Jesus, e agora é o fim do ministério do Espírito Santo. E por isso o Espírito vai trazer revelações profundas, mistérios que estiveram encobertos desde a fundação do mundo, porque o tempo está no fim. Sabia que João lhe foi revelado isso? João ouviu os 7 trovões e ele quis escrever, e o anjo lhe disse: sela isso, não escrevas. Mas ele ouviu. Digam amém. Quem é que revelou a João? João lhe foi revelado a hora, o dia, o mês, o ano, a década, o século, o milênio. E o que foi selado, agora está a ser desselado. Eu falei 2056 e disseram herege, herege, herege. Ok, esperem o 2056. E eu disse: vocês não vão chegar lá. Para vocês verem esse dia e dizer: tinhas razão. Vão falar isso aonde? Debaixo da terra. Viram que essa mentira não funcionou? A mentira não funcionou. O povo, aleluia, não deu crédito a essa mentira. Esse é o desespero da sinagoga de Satanás. Mas por que a sinagoga está desesperada? Porque eles sabem que o povo vai se aperceber disso. Eles sabem, o povo está doente na sinagoga, não conseguem dormir, estão doentes, o desespero é muito grande, só recebem promessas: Deus vai curar, Deus vai curar. E são promessas seculares, ou então há décadas que eles ouvem isso. Passa ano e desta vez, passa ano e desta vez, e depois frustração. Não, aqui é ao vivo. E o povo vai se aperceber. O povo vai dizer: este aqui é diferente. O povo vai dizer: aqui tem verdade. O povo vai descobrir isso. Aqui tem autoridade, aqui tem poder. E o povo já descobriu. E o povo já começou a descobrir. Porque as sinagogas ficarão vazias. Nem mesmo os pactos deles vão poder manter o povo. Porque Jesus disse: ninguém pode entrar na casa do valente para repartir os seus bens se primeiro não amarrar o valente. Você está pensando que esse milagre que está a acontecer, estão havendo nada, é fé? É somente fé? Essa mesma fé já tinha ontem. Desde a hora que eu tinha essa fé. Eu já fui a vários doentes nos hospitais. Orava, não acontecia nada. Eu já não vos contei aqui. E eu tinha muita fé. E eu falava, aquela fé da Yurde: amanhã mesmo quando eu vi, vou te encontrar, você já recebeu alta. Ia lá no outro sábado e já morreu. O meu adjunto falou: não, a pessoa está a morrer. Eu disse: mas ele está a morrer mesmo eu orando. E agora eu disse: eu vou orar, falta poder. E os meus joelhos trouxeram esse poder. Por isso Jesus disse: olha aí, existem potestades que impedem que os milagres não aconteçam na terra. Porventura Jesus não falou que se vocês pedirem alguma coisa e vocês crerem, vai acontecer? E por que mesmo que não tenha acontecido? Nunca se perguntaram? O grande problema da igreja cristã é falta de indagação. Não, eu sou semelhante a Gideão. Eu gosto de indagar a Deus. Olha, Gideão, o anjo lhe falou: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele falou: o quê? O Senhor é conosco a passar fome? Não. Como assim? 7 anos a passar fome e o Senhor é conosco? Agora o anjo falou: sim. É por isso mesmo que o Senhor te apareceu, por causa dessa tua indagação, revolta e atitude. Esse espírito é que Deus está a procurar para usar. Tem potestades que impedem os milagres acontecer. Quando você usa a fé, eles atacam. Pá! Por isso a tua fé depois se dissolve na caminhada. O que cria ontem, hoje já não crê. Você sabia disso?
Eles são os valentes, principados e potestades, macumbeiros, satanistas, são valentes. Para acontecer a libertação, tem que vencer eles. Para os milagres acontecer, para as curas acontecer, os espíritos da enfermidade e os seus generais, não são os demônios que colocam as doenças. Esses aqui, a própria potestade vem mais ou menos na mão, cheia de vírus, e eles jogam numa cidade. E são espíritos de enfermidade. E eles vão, todas as pessoas onde ele entrar ficam doentes. Você pode expulsar esses espíritos, mas enquanto o general está de pé, não vai conseguir. Você tira, ele põe. Ou então você tenta tirar ele, mas mete lá a mão. Não vão sair não. Você ainda não lhe venceu. É isso que Jesus falou. Tem que amarrar o valente para repartir os seus bens. As doenças são os bens dele. Para você tirar as doenças, tem que amarrar o príncipe que mantém as doenças no corpo das pessoas. Eles não os venceram e por isso foram fé. Foram com a palavra. Jesus cura, Jesus faz isso, Jesus abençoa. E o povo nunca foi abençoado. E o povo nunca foi curado. E o povo continua. Por quê? Não fizeram um bom combate. Não guerrearam os poderes das trevas. Não os maniataram. Não os venceram. E por isso lhes resistiram. Sabia que os demônios resistem os crentes? Vocês lembram-se do lunático? Os discípulos não oraram por ele. E o pai não estava em desespero. Não foi até Jesus: Senhor, levei o meu filho até os teus discípulos. Oraram nada. E Jesus ordenou: sai, demônio. O demônio saiu e o menino ficou curado. E os discípulos perguntaram: por que nós não conseguimos? A vossa fé é muito pequena. E por que a fé deles era muito pequena? Porque não oravam e não jejuavam. Essa casta de demônios só sai com oração e jejum. Você está pensando que é orar e jejuar pela pessoa? Quantas vezes você fez isso? E você continuar a orar e jejuar e receber o dinamite celestial. Power. Jesus não foi orar e jejuar pelo homem para curar o homem, mas vivia a oração e jejum. E essa vida tinha trazido poder nele. É isso que vocês estão a ver aqui. Agora eles estão com inveja. Seus invejosos. E o poder está aumentando a cada dia. Sabe por quê? Deus responde. Olha aí. A primeira indagação, o primeiro questionamento deles, quando disseram: herege, mágico, falso profeta, tive uma visão e eu vi a voz do Senhor me falar: eu vou responder à perseguição com multidões. Agora ele está a dizer: eu vou responder à calúnia com power. Eu vou aumentar o poder na minha igreja. Por que ele faz isso? Para confundir o inimigo e o vingativo. Preste atenção. O que vocês querem evitar é o que vai acontecer. Eles estão a evitar para que o povo não venha aqui. E o povo já está vindo. E vai vir. Eles estão a evitar para que o povo não veja esse poder. E o poder vai aumentar para que o povo possa ver isso. E eu disse: não haverá avivamento se primeiro nós não maniatarmos os valentes. E eu disse: os valentes são aqueles que Paulo fala: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas e todos os exércitos celestiais das trevas que atuam nos lugares celestiais. E eu disse: e não vamos vencer eles senão com uma vida de oração e jejum e andando no temor de Deus. Sem isso não haverá vitória. E se há vitória contra eles, eles vão permanecer. E eu lhes falei: Jesus disse: ninguém vai repartir os bens do valente entrando em sua casa se primeiro não maniatar o valente. Precisamos orar. Eu até lhes dei a regra de oração. Então o método, como é? O tempo de oração não é para ir orar 10 minutos, é orar horas e horas e horas. Em jejuar 40 dias, 30 dias, 21 dias. Eu lhes falei de Daniel, lhes falei do homem da cruz, lhes falei dos apóstolos, de Paulo. Todos eles riam lá. Estavam cheios de letras. Já haviam lido todos os livros dos ministros no mundo. Mas nunca tinham entendido que esses que eles chamam de generais ou heróis, muitos deles que foram verdadeiros para conseguirem isso, buscaram isso. Eles não queriam buscar, só queriam ter o conhecimento. Em Cristo Jesus, eu estou acima de principados e potestades. Eu não preciso lutar com os principados e potestades,
Porque o meu Senhor já lutou com ele e ele me levou acima deles. E quando eu chegar, os principais têm que fugir. Em Cristo Jesus, eu não preciso orar e jejuar muito. Para quê? Ficar horas e horas e horas e horas. Para quê? O meu Jesus já ficou horas e horas nos desertos orando e jejuando para mim. Eu não preciso ficar passar a noite acordado, porque assim está escrito: suave é o sono do trabalhador. Jesus já passou noites acordado por mim. Aqui é palavra. Olhou para mim. Ouviu o homem? Olhou para mim. É palavra. É o conhecimento. Eu cruzei as minhas pernas. Falava comigo. Depois veremos. Bem forte para o Rei da Glória. No programa da rádio, acerca da prima que está presa numa casa católica sob cuidado de uma senhora que tem uma filha no mesmo estado que ela, já há mais de 13 anos, e ela nunca consegue ser liberta. A irmã mais velha a deixou-lhe ficar lá, está em Lisboa. Há 13 anos? 13 anos. Uma senhora da igreja católica. Está lá como uma prisioneira. Está lá como uma prisioneira, já tirou-se do... Você costuma lhe visitar? Não, nunca lhe visitei. Por quê? Eu não sei o sítio, é em Benguela. Em Benguela? A irmã mais velha é que sabe. Tá bom, entrega o microfone aí no pastor. Feche os olhos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele me ungiu para libertar os cativos, para pôr em liberdade os prisioneiros. Seja liberta em nome de Jesus a tua família e a tua prima também. Palmas para o Rei da Glória. Ele vai aparecer. A bruxa vai lhe soltar. Essa jovem sente muitas picadas no estômago. Estás a sentir agora? Estás a sentir? Ela está a sentir. Feche os olhos. Receba a cura em nome de Jesus. Seja livre. Artrites, paludismo incurável. Sai! Olha para mim. Abre os olhos agora. Respira fundo. Bem forte para o Rei da Glória. Procura as picadas aí. Sumiram! Sumiram! Olha as picadas, foram embora. Glorifica a Deus! Adeus! 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 Bem forte, bem forte. Vem cá. Vem aqui a mamãe. Diz, ouviu? Aqui é mesmo assim. Procura artrites aí. Procura. Sentiu a dor que é? Nas articulações? E agora? Já não estou sentindo. Bem forte para o Rei da Glória. Paludismo curado. Glória a Deus, aleluia. Ela veio com gesso. Essa senhora de gesso que não conseguia levantar. E ela hoje tirou o gesso. Foi curada. E ela só está sentindo uma dorzinha aqui, mas foi restaurada. Quem se lembra dessa mulher que veio com gesso ontem? Braço quebrado, nem conseguia nem levantar a mão. Levanta a mão. Bem forte para o Rei da Glória. E ela disse que quebrou o braço sem saber o porquê. Tinha caído? O braço, eu comecei a sentir a dor há 2 meses depois de ter abrido o meu negócio. Comecei a sentir dores constantes. Tá lá. Depois de 2 meses eu fui ao hospital, disseram-me que estou com fratura no braço. E agora está sentindo uma dor onde? Pastor, eu estou a sentir uma dor. Depois de eu tirar o gesso, comecei a me sentir dor. Olha, quando eu cheguei aqui era dor constante, mas depois das orações, da abertura do culto, a dor foi reduzindo. Mas estou a sentir mais aqui um pouquinho de dor. E eu também gostaria que orasse a favor da minha vida, porque muita batalha mesmo. Muita guerra, muita sim. Força. Veja a sua inveja. Começou o negócio e mandaram matá-la no braço. Feche os olhos. Sai inveja. Sai perseguição. Sai, sai, sai. Em nome de Jesus. Receba a cura. E as dores desaparecem. A tala está quebrada. A inveja vai para o canto dos infernos. Vai prosperar. Sai! Em nome de Jesus. Palmas para Jesus Cristo. Viu? É muita inveja, né? Sumiu. Olha aí. Um bocado de dor que essa. Vem forte para o Rei da Glória. Vai. Teu negócio vai prosperar, tá? Esse jovem é candidato da Igreja Universal. Só veio para te conhecer mesmo. Só para me conhecer. Candidato da ordem. Você vai me dar um abraço. Preste atenção, preste atenção. Eu fui levantado, aleluia, para substituir um homem. E todos que saírem da sinagoga de Satanás, qualquer que seja a sinagoga,
do mundo da bruxaria, não sei. Quando ele olhar para mim, vai sentir uma paz muito grande. Sabe por quê? Vai me reconhecer. Este aqui é o meu Pai. Diga aleluia. Aplauda o Senhor, dá um abraço aí. Receba em nome de Jesus Cristo. Receba paz. Isso. Glória. Deixa eu orar para ti. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Pai, liberta ele. Essas sinagogas são cadeias. Liberta ele. Em nome de Jesus. Liberta. Isso. Queima, 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 queima. Está quebrado. Em nome de Jesus. Está livre. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Qual é o plano? Essa menina diz que tem tido todas as noites ela vê palhaço, apóstolo. Vê palhaço todas as noites. Veja só. Ele assiste muito jogo. As mães abandonam a televisão ligada até as madrugadas. Agora aqueles demônios, os palhaços da televisão estão a aparecer. Qual é o palhaço que você vê? É palhaço. O palhaço. Tá bom, vamos libertar ele. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Sai, palhaço. Sai, demônio. Sai, 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 sai. Nunca mais vai ver palhaço. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Apóstolo, temos aqui a irmã que precisa de oração pela sua família. O filho dele nesse exato momento está no mundo da droga e o seu pai está doente. Haja libertação nessa família. Em nome de Jesus. Sai. Libertação. Livramento. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mwayava mafala jadidi mwafunikana kuti munthu ayabve chiyateweza. Mchimwepo zomwe Mulungu afuna kuti mwepo muchite. Pene mumufunisisadi Mulungu muchifuna kuchita bzomwe iye afuna. Imwepo tewezani bzomwe iye akukudziwisani kuti mwepo muchite. Koma sikuti nyumba za mbavazi za akambowazi, chokani nyumba zensene za mbava za akambowa za mfiti kuti mukwanise kuona phindu lakupemba, kuti nyumba zomwe zawozi amwa nkuvumizani lini kuti mwepo muchite bzomwe Mulungu afuna, pakuti amwamba chali bzomwe Mulungu afuna. Ndipo pamba kusiyani muchibvala nga akamwendo njira, pakuti amba komeda kufuna kuona ntete paye wanthu kubvala nga bzigule. Mulungu amba komedwa ali na makhalidwe yapezi ya munthu wense zilibe basa. Ngale a nyumba yangu ya uzima amba nivumiza, amba kuvumiza ndipo pa musayakona ambo phindu lakupemba. Thangwanyi mwe musayakona phindu lakupemba huko mwepo mukupemba. Munzo thangwanyi musayakona phindu lakupemba huko mwepo mukupemba. Thangwe mukuteweza lini Mulungu? Mungalakhale mwe mukumuteweza Mulungu. Mulungu yachikhaladi mboni ya kudziwa kuti mwepo mumbachitadi bzomwe iye afuna. Mwepo mungadaliona phindu lakupemba kuna Mulunguyo. Palibe chinthu chabwino kuposa ichi. Chomwe Mulungu ankuvumirani imwepo kuti imwepo mumbachita bzomwe iye afuna. Achisaya kupasani bzomwe mufuna. Pakuti iye ni mboni cha iye akuvuma, akudziwa kuti imwepo mumbachita bzomwe iye afuna. Angaleketani kukupasani bzomwe mufuna. Mas dzina ndakuti imwepo muli kupemba ndipo mukuyenda muchiluza banja likumala. Ndipo mukuyenda muchiluza basa likumala. Ndipo mukuyenda muchiluza kuvungiwa na matulo. Ndipo mukuyenda muchiluza kulodzera usiku. Ndipo mukuyenda muchiluza kobiri zikundotayika mukusa. Ndipo mukuyenda muchiluza kunyozewa matsoka. Mukuyenda ku igreja amba kuzanilini chadidi imwe mungadadziwisidwa chadidi muchichita nyongo yakufuna kuteweza chadidicho mungadaliona phindu lakupemba. Mulungu cheye ndiye angadakuthandizani kuti imwepo mukwanise kuteweze. Mulungu angadakuchitirani bzomwe mufuna, pakuti mwe muchitambo bzomwe iye afuna. Sintene paye bzimbachitika tenepoyo mukachita bzomwe Mulungu afuna. Mulungu mbachitambo bzomwe mufuna pakuti mukupitirana. Thangwanyi musakuona phindu lakupemba, thangwe mukupitirana lina Mulungu. Thangwanyi mukupitirana lina Mulungu, thangwe amwe mwali patsogola kudziwisani kuti mba Mulunguwo akukuzani bzomwe Mulungu yafuna. Thangwanyi asayakuzani, thangwe Mulungu alibe naye basa. Pena alibe basa na Mulungu, alibe mwa basa na imwepo. Tsona ana basa na chanyi, ana basa na imwepo letu anthu umwe makamaka akazi kuti afambizane namwe na kubirizano basi bzinango alibe ndo basa. Thangwe adachena amba vala bwino bzingachitike iku na amwale, bzingachitike ina amwale apa tsono musayikuona phindu lakupemba. Musayikuona phindu lakupemba mungadaliona kuti imwepo mukuchita bzomwe Mulungu afuna. Munthu ensene Mulungu ambachita nyongo ensene yakudziwisa wanthu chadidi, pakuti iye bzabwino bzomwe Mulungu amba muchitira angabiselini chadidi amfunambo kuti anthumbo bzabwino bzomwe Mulungu amba muchitirabzo iye achitirembo wanthu inango. Chimwe chinhu chifundo chikulu chomwe Mulungu anacho na wana wachembo anachifundo chibodzibodzi chofuna kudzisambo wanthu chadidi. Por isso, meus irmãos, não foram feitos conhecer a verdade nessas cadeias diabólicas, com esses bandidos e feiticeiros, esses prostitutos. Por isso vocês devem sair primeiro nessas cadeias.
Se vocês não saírem nessas cadeias, vocês vão permanecer presos. Ninguém é superior do que o seu Senhor. O Senhor Jesus disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se vocês estão lá sendo mandados por eles, eles é que vos mandam, como vocês vão estar acima deles? Não, eu não obedeço a eles, eu obedeço apenas a palavra. Qual palavra que você obedece? Se você está debaixo desse feiticeiro. Não tem como, ele te manda você. Então você também não pode contrariar ele, porque ele está acima de você. Por isso, primeiro tem que sair nessas cadeias diabólicas. E não adianta sustentar uma salvação que não existe, você sabe. Os efeitos do pecado estão na tua vida. Você é um perturbado, você é corrupto, você é mentiroso, você é um vagabundo. Vocês vestem da maneira que o diabo quer, não da maneira que Deus quer. Essa palavra aqui que o apóstolo acabou de falar agora, talvez para vocês é um escândalo, porque vocês amam o mundo. Mas a palavra de Deus diz assim: não ameis o mundo e tudo que nele há, porque o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, é do mundo. E o mundo passa, e todas essas suas concupiscências passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E vocês estão atolados na mentira, seguindo esses lobos devoradores, feiticeiros, esses vagabundos, esses adúlteros fornicadores, e dizem que estamos na igreja. Não adianta sustentar uma salvação que não existe. Não adianta sustentar o pecado. Tem que fugir do pecado. E o tempo está cumprido. Antes que vocês venham descer na cova, por isso Deus está vos a advertir. Se vocês resistirem, vão ser cortados. O tempo está cumprido. E não me diga que não vos fiz conhecer a verdade. É isso que Deus quer. Antes que aconteça o perigo, Deus sempre fala 1, 2 vezes. Para salvar, para libertar, para livrar o homem da cova. E se ele resistir, importa que o ímpio seja cortado. Então, está aí aquilo que Deus quer que vocês saibam. Então se arrependam. Arrependam-se dos vossos pecados. Então procura você se esforçar para você fazer parte da nossa igreja, salvação de todas as nações, Sol da Justiça. Nós também no meio da semana temos tido cultos todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aqui na cidade de Tete, todas as terças-feiras, quintas-feiras, temos tido os nossos cultos presenciais a partir das 17h30. Estamos localizados no bairro Mateus Sansão Mutemba, perto do tanque da FIPAG. Você pode chegar no tanque da FIPAG, você pode chegar no Mercado Onsango. Glória ao Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja também está no distrito de Caorabassa, no povoado de Maroeira. Também lá temos tido os nossos cultos presenciais todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras. Os nossos cultos no meio da semana lá iniciam às 14h30. No domingo lá em Caorabassa, Maroeira, tem sido às 7h30. Também temos a nossa igreja que está no Chirose Ponte, povoado de Chirose Ponte, no distrito também de Caorabassa. Então lá também temos tido o nosso culto no domingo. Só temos apenas no domingo. No meio da semana ainda não iniciamos a fazer cultos lá. Então no domingo tem sido 9h30. Chega no mercado de Chirose Ponte. Então você usando o contato que daqui a pouco já vou ditar, você chegará até a nossa igreja que está em Chirose Ponte, que nós temos tido os cultos presenciais só apenas nos domingos a partir das 9h30. Lá em Caorabassa, em Maroeira, tem sido no meio da semana, terça-feira, quinta-feira, 14h30. No domingo lá em Maroeira, glória ao Senhor Jesus Cristo, tem sido 7h30. Chega no mercado de Maroeira, usando o contato que daqui a pouco já vou ditar, você chegará até a nossa igreja que está em Maroeira. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, aqui na cidade tem sido 17h30. Todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras, 17h30, temos tido os nossos cultos presenciais. No domingo tem sido 7h30. Eu convido todos vocês para que vocês possam vir na nossa igreja Salvação de Todas as Nações para se beneficiarem de perto essa mensagem da cruz que vocês têm ouvido só apenas a partir desta emissora aqui, Rádio Sirte 104.3, e vocês também que estão no YouTube. A nossa igreja está em toda
essa nação aqui moçambicana. Se você quiser chegar na nossa igreja, em qualquer província onde que você estiver, usa o meu contato que daqui a pouco já vou ditar. Se você está fora desta nação moçambicana, usa o mesmo contato, que o prefixo é mais 258. Depois usa o meu contato, é mais 258. Depois usa o meu contato que daqui a pouco já vou ditar. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Os nossos programas passam aqui todas as segundas-feiras a partir das 22 horas e 10 minutos até 23 horas e 10 minutos. Terça-feira o nosso programa aqui passa das 19 horas até 20 horas. Quarta-feira o nosso programa passa aqui nesta rádio das 22 horas e 10 minutos até 23 horas e 10 minutos. Quinta-feira o nosso programa aqui passa das 19 horas até 20 horas. Sexta-feira o nosso programa passa aqui das 22 horas e 10 minutos até 23 horas e 10 minutos. Então, sábado e domingo os nossos programas passam aqui das 19 em ponto até 20 horas. E nos domingos, nas manhãs, já teremos os nossos programas que irão passar também neste lugar das 8 horas em ponto até 9 horas em ponto. Guarda consigo este contato aqui que te levará para que você possa chegar até a nossa igreja. 84 034 84 04. Repito o contato: 84 034 84 04. Repito o contato: 84 034 84 04. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então procura estar conosco ainda hoje mesmo, às 7 horas e 30 minutos. Nós teremos o nosso culto presencial. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Procura chegar nesses lugares onde eu já falei, e assim você chegará até a nossa igreja. 7 horas e 30 minutos nós teremos o nosso culto. Hoje, domingo, no bairro Mateus Sassão Mutemba. Chega no tanque da FIPAG, chega na Banca Rainha da Brisa ou Banca Xambula, chega, glória ao Senhor Jesus Cristo, no Mercado Onsango. 7 horas e 30 minutos, eu hei de mandar alguém para vir te buscar, e assim você participará conosco no nosso culto presencial que nós teremos hoje, domingo. Deus abençoe a todos vocês, e assim nós estaremos à vossa espera. Todos vocês, quando quiserem, poder estar conosco no nosso culto presencial que nós teremos hoje, agora. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, em nome do Senhor Jesus. Pastor Edmo Carlos Tomás despede. Bom dia e Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Eu quero ser a voz. Eu quero ser a voz. Eu quero ser a voz. A voz do tempo agora se calou. O que era santo, o mundo transformou. Então virá de um lugar uma voz que não se calará. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação
a tua